Saudações, buscadores da verdade, em meio a este pântano de improvisos que chamamos de governo. Bem-vindos a mais uma edição dessas videocolunas que, mais do que trabalho jornalístico, às vezes parecem uma autópsia em tempo real da nossa realidade. Porque o que vemos no Palácio Nacional não são apenas birras, é a radiografia perfeita de um governo que desmorona entre suas próprias contradições. Bem-vindos a este espaço onde a verdade, embora incomode muitos, vem à tona. Sem mais delongas, vamos a isso. Acontece que a senhora que diz que governa, a dona Sheinbaum, aquela que se gaba de ser a cientista da ordem e da razão, perdeu o controle. Mas ela não perdeu o controle com a oposição, nem com os críticos, perdeu com seu próprio superpolicial, o Batman de camelô, Omar Garcia Harfouchi. Segundo o que vazou, e sabemos que naquele palácio vaza mais do que água na temporada de chuvas. Após posar para a foto e parabenizar o gabinete publicamente, o teatro de sempre, o abraço de Judas na televisão nacional, a coisa mudou drasticamente quando as câmeras se apagaram. Ao sair, a ordem foi clara, sonora e, para ser honesto, bastante patética. De Rocha Moya, só falo eu, disse a Chaches. É isso mesmo, a censura não vem de fora, vem da cúpula. Cláudia decidiu que a realidade é um produto que só ela pode gerenciar. Por quê? Porque o caso Rocha Moya virou uma batata quente que está queimando as mãos deles, as luvas e até a mesa. Vamos analisar a lógica da estupidez e dissecar essa genialidade política, já que a confusão da imprensa inepta na coletiva foi antológica. Sheinbaum afirmou com sua típica segurança, mesmo sem base, que não há processo contra Rocha Moya. Como sabem, ela segue protegendo esse desgraçado. Mas um segundo depois, pela enésima vez, exige provas. Vamos ver, em que ficamos, senhora? Se não há processo, que provas está pedindo? Provas para quê? Para o arquivo? Para um inquérito que só existe na sua imaginação? É um absurdo que só alguém que vive numa bolha de poder consegue articular sem corar. Aceitou que há um pedido de prisão para fins de extradição. Bravo, excelente. Mas sabem o que falta nessa equação? A prisão. Ou seja, temos uma ordem de extradição para um sujeito que, ironicamente, não está preso. A quem vão extraditar? À sombra dele, ao conceito de Rocha Moya? O narco-governador parece que é invisível, não conseguem localizá-lo nem no Google Maps. E é aqui que entra nosso querido Harfouchi, o homem que supostamente tinha as rédeas da segurança nas mãos, agora ficou calado. Diante da pergunta dos repórteres, a narrativa oficial desmoronou. Afirmou com aquela seriedade de quem recita um roteiro mal decorado que Rocha Moya não tem seguranças. Sério mesmo, Omar? Você quer nos vender a ideia de que um governador, ex-governador, ou seja lá o que ele for agora, do estado mais perigoso do país, anda sozinho de transporte público, comprando seus próprios tacos? É um insulto à inteligência de qualquer cidadão. A realidade que todos nós sabemos, mas que eles se recusam a admitir, é que eles não sabem onde ele está. O homem sumiu. O narco-governador está em um limbo legal e geográfico que, curiosamente, coincide com os momentos em que a justiça dos Estados Unidos começa a pressionar com mais força. É incompetência ou é cumplicidade? Eu diria que é uma mistura perigosa de ambas. Lembremos que há pouco mais de 30 dias, Rubem Rocha Moya decidiu que o estresse era demais e pediu uma licença temporária. No entanto, desde então parece que o homem simplesmente evaporou, como se tivesse sido sugado por um buraco negro. O Congresso, muito obediente e diligente, como sempre quando se trata de encobrir os seus, autorizou a licença de 30 dias para que ele fosse investigado. Que fofura! Imaginem só, quem aqui pode pedir licença no trabalho por um mês para ser investigado por supostos vínculos com o crime organizado e continuar recebendo salário? Claro, só se você faz parte da classe política privilegiada deste país, a pergunta de milhões de pesos não é só onde ele está, mas quem está no comando. Porque há uma governadora interina, é verdade, mas é um governo que está afundando em um estado que continua lidando com a insegurança, a violência e a incerteza. O cinismo é brutal. Nos vendem a narrativa de que quem não deve, não teme. Bom, se ele não deve nada, por que não está dando a cara? Por que se esconde atrás de um papelzinho de licença temporária? Nem sequer é uma renúncia, é um já volto. Só deixem as coisas esfriarem um pouco.
A oposição em Sinaloa, e com toda razão, está gritando que isso é uma piada, exigem a cassação da imunidade, exigem prestação de contas. Mas, adivinhem, vão enrolá-los até se cansarem. O sistema foi feito para a impunidade. Mas o relógio continua correndo, o tio Sam está observando atentamente. É aqui que a piada deixa de ser engraçada. Nos Estados Unidos, eles não são exatamente conhecidos por terem muita paciência com o vamos ver, a falta de informação, a recusa em colaborar e a postura de aqui, mando eu e só eu falo sobre isso. São sinais que em Washington eles entendem perfeitamente. Obstrução. Espera-se que nos próximos dias a reação do Norte seja contundente. E quando isso acontecer, não venham com a história de soberania e imperialismo, porque a soberania se respeita quando você tem controle do seu território. E se vocês nem sabem onde está um dos seus personagens mais visados, então não tem controle de nada. Querido público culto e conhecedor, estamos diante de um governo que briga com seus próprios fantasmas. Um governo onde a chefe grita ordens pelos corredores porque tem medo que alguém diga uma verdade incômoda. Rochamoia é apenas o lembrete de que, enquanto eles brigam nos corredores do Palácio Nacional, a realidade está os alcançando. E não é uma realidade que eles possam controlar com uma coletiva de imprensa. O caso de Rubem Rochamoia não é um caso isolado, é o sintoma de uma doença crônica, a impunidade absoluta. Que um servidor público se dê ao luxo de desaparecer em meio ao desastre. O Estado desmorona, um choque para um governo que fez disso seu lema. Mando, saio, me escondo e vocês suportam. Vai voltar? Talvez. Talvez ele apareça amanhã dizendo que estava em um retiro espiritual, ou talvez o vejamos em uma foto em um tribunal americano. Enquanto isso, Sinaloa continua sendo o estado onde o governador é uma lenda urbana. Não se deixem enganar pelo comunicado oficial. A ausência também é uma resposta, e no caso de Rochamoia, o silêncio grita mais alto do que qualquer discurso oficial. Por outro lado, acontece que, de acordo com as pesquisas que saem dos escritórios onde se imprimem os milagres morenistas, está tudo sob controle. Mas quem acredita nisso? Vamos falar claro. A velocidade com que o partido governista está perdendo simpatia não é surpresa para ninguém que tenha um mínimo de bom senso. É fascinante ver como eles se esforçam. Mostram seus gráficos coloridos, suas empresas de pesquisa de confiança, aquelas que, curiosamente, sempre têm os números que a chefe quer ver e tentam nos vender a ideia de que a desaprovação é apenas um ajuste sazonal. A desaprovação não é um capricho do clima, é o resultado direto de ver como o dinheiro dos seus impostos evapora em obras que não funcionam, em segurança que simplesmente não existe e em um discurso que depois de 6 anos já soa como disco arranhado. Definitivamente a realidade não mora no Palácio Nacional. Afirmo isso com total segurança, e não porque um algoritmo me disse, mas porque a realidade não está na mesa de um consultor político pago com dinheiro público. A realidade está lá fora, onde o cidadão comum tem que se virar sozinho. A realidade está nas ruas e no preço das compras, que toda semana sobe mais que o ego dos secretários de Estado. Está na insegurança que obriga os comércios a fecharem suas portas antes do pôr do sol. Enquanto isso, na televisão oficial, nos dizem que vai. Desiludido, quem acreditou na mudança percebeu que só trocaram os nomes nas folhas de pagamento. Mas as manhas, essas continuam intactas, ou pior, se profissionalizaram. O desgaste não é uma percepção, é um fato empírico. Quando as pessoas param de aplaudir, não é porque sejam neoliberais conservadores ou inimigos da transformação, é porque estão com fome, medo e, acima de tudo, uma indignação que já não cabe mais dentro delas. E essa indignação não pode ser escondida com um vídeo nas redes sociais editado com música inspiradora e narração de novela. E como exemplo, este vídeo que circula nas redes sociais e que é uma joia. Vejam como o povo bom e sábio manda um representante da Ministério do Interior, da senhora Rosa Isela, embora aos gritos e xingamentos. É sensacional, não percam nenhum detalhe. Não é justo. Não é injusto para nós. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora. Quem quer movê-la? Vai embora. Vai embora, fora. Fora, fora.
Fora! 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 Fora. Fora, 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 fora. Eu coloco vocês de cabeça pra baixo. Bom, vamos ver. Vamos acordar de madrugada. Por que você xinga a minha mãe? A estratégia do campo governista sempre foi a mesma. Se a realidade me contradiz, o problema é a realidade. Por isso, precisam de pesquisa sob medida, com números inflados para se proteger das críticas. Porque se aceitarem que a aprovação está despencando, teriam que aceitar que seu humanismo é pura fumaça, que sua administração é um monumento à incompetência e que, mais cedo ou mais tarde, o castelo de cartas vai desabar sobre eles. Cláudia Sheinbaum e sua equipe continuam tentando caminhar na corda bamba de um discurso que prometia continuidade, mas que herdou os vícios, a corrupção e a desordem de seu antecessor. É a velha técnica de enganar com promessas vazias. Prometer que no próximo semestre, agora sim, de verdade, a segurança vai melhorar, a economia vai decolar e a saúde vai ser como na Dinamarca. Mas adivinhem só, a Dinamarca continua distante e a realidade aqui na esquina continua nos dando um tapa na cara. Então, não se deixem enganar pelas manchetes pagas, nem pelos bots que, numa tentativa desesperada de defender o indefensável, repetem como papagaios que estamos no caminho certo. O caminho está desmoronando sob seus pés. A lição aqui é simples. Nunca, jamais, deixem que um político lhes diga como está a sua vida. Vocês sabem até onde o salário de vocês chega. Vocês sabem o quão seguro é andar pelo seu bairro. Vocês sabem quem está mentindo na cara de vocês. Continuem observando, continuem questionando e, pelo amor de Deus, não deixem de levantar a voz. Porque enquanto continuarem nos enganando ou acharem que estão fazendo isso, eles vão continuar rindo enquanto levam o país para o buraco. Leio vocês aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que Rocha Moya vai aparecer ou já está comprando sua passagem só de ida para algum país sem extradição? Quero aproveitar e fazer outra pergunta à parte desses temas. Vocês querem que Chimarrano continue? Vejo uma rejeição clara a esse segmento. Tem muito poucas visualizações em comparação com as colunas em que eu apareço. É porque é um personagem feito por inteligência artificial? Ou é o personagem em si mesmo? Porque as opiniões que o personagem expressa são exatamente as mesmas que eu dou, porque na verdade sou eu. Não entendo. Escolhi esse personagem para alcançar um público mais amplo, mais jovem, para que a mensagem não fique só entre os mais velhos. Mas se não assistirem, não apoiarem e não compartilharem, então não adianta de nada. Pergunto isso porque tudo que faço é para vocês, para envolver mais pessoas na vida pública do país. É muito importante o feedback para melhorar. Enfim, vejo vocês nos comentários, nos vemos na sexta-feira. Lembre-se de que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações correspondentes na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!